Meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 5. Apenas o verso 8º, eu queria fazer essa leitura. Pediria que os irmãos pudessem, então, acompanhar com toda a reverência, com toda a diligência. Palavra do Senhor em Isaías, capítulo 5, verso 8º, diz assim: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Até aqui apenas. Eu queria convidar nossas crianças à frente. Nós vamos orar por elas, orar com elas, por nós. Que Deus tenha misericórdia delas, de nós também. Que Ele possa instruir os professores a ensinar-lhes a palavra do Senhor, e a nós que aqui estaremos, que possamos pedir pela misericórdia de Deus, para que sejamos ensinados também na palavra do Senhor, exortados, conduzidos para mais perto de Cristo, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos, vamos fechar nossos olhinhos, vamos nos colocar diante desse Deus santo, poderoso, cheio de graça e de verdade, que Ele possa nos ensinar ao coração, que Ele possa falar conosco nessa noite. Pai bendito, todo-poderoso, louvado seja o Teu nome, Pai, porque Tu és bom e porque as Tuas misericórdias, ó Deus, duram para sempre, Pai. Louvado seja o Teu nome por nossas vidas, pela Tua palavra. Ó Deus, nos ensina na Tua palavra, que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença, que possamos nos debruçar sobre o Teu livro e conhecer e reconhecer nele a beleza da Tua santidade, ó Deus. Te pedimos com muito temor e tremor, para que a Tua graça possa fazer com que a Tua palavra seja apreendida, gravada, marcada em nossos corações, para a glória eterna do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós fizemos a leitura de um versículo curto, direto, traz aqui alguns paralelismos para reforçar a necessidade dessa advertência trazida pelo profeta Isaías ao seu povo. Nós, assim como a nação de Israel, naquele contexto, nós vivemos em meio a um contexto bastante complexo economicamente. E eu queria trazer luz a como a palavra de Deus pode nos instruir em circunstâncias mais variadas em nossas vidas, nas áreas mais variadas da nossa vida. Nós vivemos nessa complexidade e eu queria ilustrar isso de uma maneira muito direta. Imaginem um bairro simples, onde cada família tem sua casa, um bairro talvez como o bairro da Encruzilhada, no qual nós estamos aqui. Suas histórias, seus contextos diferentes. De repente, uma pessoa começa a comprar casas vizinhas, e ela vai comprando apenas pelo desejo de dominar o espaço, de tirar os vizinhos dali, aqueles vizinhos dali, e preencher com as suas necessidades e desejos de estar naquele lugar com um pouco mais de espaço. Então ela compra uma, depois outra, até que não há mais vizinhos, só ele, no centro de um enorme terreno cercado por muros altos. Não tem mais histórias dos vizinhos, não tem mais as fofocas dos portões, não tem mais as risadas, as partilhas, não há mais comunidade. Essa imagem hipotética é o retrato que Deus pinta aqui em Isaías 5, no verso 8. No tempo do profeta, a ganância de alguns poucos transformava a terra prometida em um grande latifúndio. No tempo de Deus, aquilo que deveria ser símbolo da aliança virou propriedade de poucos privilegiados, expulsando famílias de suas heranças. E como resultado, Deus então os sentencia ao isolamento por causa da sua injustiça e ao juízo. Há um perigo muito grave de nós justificarmos o mal dentro de nossos lares. Como falei, nós vivemos em contextos economicamente complexos. Pessoas com bagagens diferentes, conhecimentos diferentes, trabalhos diferentes, profissões diferentes.
em um país inflacionário, ou seja, que somos levados a carregar o peso de preços que aumentam ano após ano, custos de famílias e custos consomem nossas rendas ano após ano, porque vivemos em um país inflacionário, por mais que tenhamos tentado aí brigar por uma inflação menor. Esse é o contexto no qual nós estamos inseridos. Nós vivemos sob uma realidade de que não podemos mais pensar sobre a nossa velhice na perspectiva de aposentadoria pelos fundos que nós conhecemos por tantos anos, porque cada vez mais temos mais idosos e menos jovens produzindo para que possa ser distribuído. Isso gera uma complexidade econômica e uma vez que o governo não tem mais para onde fundear os recursos da aposentadoria, ele passa a imprimir mais dinheiro para fazer isso, isso gera mais inflação, isso traz mais peso dentro do contexto que nós já conhecemos e de estarmos num país bastante inflacionário. E não somente isso, nós temos todo o pacote assistencialista que muitas vezes é profundamente necessário, mas que se não houver lastro de produção que possa fundear isso, ele acaba não parando de pé. E hoje, pelo menos em 10 estados do Brasil, nós temos mais beneficiários dos pacotes sociais do que empregos gerados, carteira assinada. Meus irmãos, eu não estou aqui para fazer nenhum discurso econômico ou de ideologia política, mas para alertar que muitas vezes esses contextos complexos nos levam a outra extremidade, a ideia de acumularmos riqueza para não dependermos de nada nem de ninguém e sermos autossuficientes em nós mesmos. Então vamos abraçando os gurus da internet, que vendem cursos sobre como ficar rico, lendo os livros que eles então vendem para poder ficarem ricos, ou abraçando as oportunidades, como as betes, os tigrinhos da vida. Eu não sei se vocês sabem, mas só no ano passado, no ano 2024, as betes consumiram 103 bilhões de reais só das apostas perdidas. E isso deixa de ir para o varejo, para o consumo, para a renda, para o alimento. O consumo de alimentos foi fragilizado em nosso país, dado o fenômeno das betes, e ela não tira dinheiro dos mais ricos, não são os mais pobres que tiram do seu pouco dinheiro, recurso para estar colocando em casas de aposta. Meus irmãos, essa mentalidade dicotômica sobre uma visão assistencialista ou de enriquecimento a qualquer preço tem levado a nossa igreja, quando eu falo nossa igreja, a igreja de um modo geral, a pensar-se ou dependente de um governo que precisa ser bonzinho para nos assistir e nos apoiar, ou da necessidade de sermos ricos para não dependermos do governo ou do Senhor. E em todos os lados dessa moeda, temos visto corações sendo conduzidos para longe do Altíssimo. O profeta nos alertou sobre não justificarmos o mal dentro dos nossos lares. E ele vai falar sobre ai dos que juntam casa em casa, até que não haja mais lugar. Naquele tempo a ganância destruía a comunidade judaica. E hoje o perigo pode estar dentro dos nossos lares, quando nós, como pais, como homens de família, homens e mulheres, dentro dos seus lares, justificam pequenos pecados, normalizam maus hábitos, constroem um ambiente onde o erro se torna rotina, e vamos seguindo a vida. E isso pode começar sutilmente, uma tolerância com o que fere a pureza no casamento, um silêncio quando filhos escolhem caminhos errados nos seus lares, em suas vidas, uma desculpa para não confrontar o pecado, para evitar a briga, mas uma racionalização do mal, como um tijolo que se ergue, um muro, então, que vai separar as nossas vidas da presença do Senhor, da certeza da presença de Deus, da condução do Senhor sobre o nosso lar. John Bunyan, como um bom puritano, conhecia profundamente o pano de fundo bíblico de Isaías, e ele vai traduzir essa mensagem em algumas advertências importantes, pelo menos em 2 momentos ilustrados no livro do Peregrino. A figura de Demas, na coluna de prata. Em certo ponto da jornada de cristão esperançoso encontra um Demas. Quem lembra de Demas, personagem bíblico, aquele que Paulo vai dizer, olha, Demas me deixou porque amou mais ao mundo. Como nós muitas vezes fazemos isso.
Deixamos as coisas do Senhor porque amamos mais ao mundo, nos preocupamos mais com as coisas desse mundo e nosso coração se aparta do Deus vivo. Então, Bunyan ilustra Demas aqui no seu livro. E ele vai dizer que Demas tenta atrair cristão esperançoso para a mina de prata próxima ao caminho. Demas promete riqueza fácil, mas desvia o peregrino do seu rumo, exatamente como um mindset, para usar uma palavra bem do momento, materialista, de Isaías 5:8, onde a busca por mais terra, mais poder, mais riqueza, leva à perda do propósito da nossa própria existência, diante de Deus e diante da nossa sociedade. Bunyan mostra que quem se desvia por causa da ganância acaba preso por sua própria ganância e perdido em seu caminho. Uma aplicação bem direta à crítica de Isaías, à concentração egoísta e ao isolamento espiritual. Um outro momento importante do livro do Peregrino é o momento em que cristão e fiel entram na cidade da vaidade e lá encontram a feira da vaidade. Um retrato perfeito do mundo em que nós vivemos. Lá tudo se vende. Honras, títulos, posições, terras, prazeres. E todos zombam de quem não compram nada, quem não se corrompem para comprar nada daquele lugar. O ambiente social e moral que Isaías denuncia, o pecado normalizado, comercializado, onde o valor é medido pela posse, pelo status e que rejeita a glória de Deus. É essa lógica que lá na Feira das Vaidades é vista como um tolo, como um inimigo, aquele que não quer essas coisas, que não se aproxima dessas coisas, que não se apropria dessas coisas. Isaías 5:8 vem do contexto do cântico da vinha, onde Deus vai dizer, olha, tudo é meu, eu plantei essa vinha aqui nessa terra, era uma boa terra, era para dar uvas boas, mas as obras de vocês são mais. E então ele vai denunciar cada uma das obras, e o verso 8 é o primeiro ai, o primeiro momento em que Isaías vai dirigir a sua exortação a uma circunstância, a um fato muito específico, a concentração de riquezas por um pequeno grupo, à medida que se aflige e se oprime todos os demais. Isso, inclusive, diz respeitando a própria aliança com o Senhor. Há vários paralelos bíblicos sobre como devemos tratar com finanças e com a riqueza em nossas vidas. Miqueias 2:1-2 vai denunciar o mesmo pecado. Levítico 25 vai estabelecer o ano do jubileu, ao qual Isaías está se referindo aqui, para impedir esses abusos. 1 Reis 21, o caso de Nabote, é um caso clássico. O rei quer comprar as terras de Nabote, ele não quer vender. Então sua esposa de presente vai lá, mata Nabote, compra a terra e dá ao seu marido. Quando a ganância já corrompeu da nossa adoração. Quanto o desejo de ser, de confiar, de estar seguro, de alcançar, de conquistar, não já corrompeu a nossa perspectiva de total dependência do Senhor, de compromisso com Deus, de autoridade divina sobre cada aspecto de nossas vidas. Isaías liga, então, a ganância opressora ao juízo iminente do Senhor. Não é apenas uma questão social, mas uma questão teológica. Violar a herança da terra como Deus a estabeleceu é violar a própria aliança com Deus. Violar princípios sobre como nós devemos lidar com a vida e o mundo à nossa volta, princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, é violar a própria compreensão do Deus da palavra. A ironia final, habitarão sozinhos, ela antecipa o exílio iminente, a ruína. Quem centraliza tudo, perde tudo. Isaías é o autor do texto. Segundo a tradição judaica, filho de Amós, exerceu o seu ministério por volta do ano 740, 680 a.C., período em que muitos reis passaram ali pela terra de Judá, Urias, Jotão, Acais e Ezequias principalmente. Dentro do cenário, contexto geopolítico, eu queria que pudéssemos fazer algumas pontes importantes aqui. Porque o contexto de Judá, naquele momento ali que vivia Isaías, que vivia o povo de Deus, não é tão diferente essencialmente ao nosso contexto hoje. Então nós temos ali o Império Assírio em ascensão.
tornando-se uma ameaça constante à soberania do povo, ao contexto, à circunstância de proteção e provisão que o povo ali tinha. Então, trazendo mais impostos, peso de impostos sobre os ombros das pessoas. Havia uma instabilidade política entre Judá e Israel, com alianças militares arriscadas, buscando em povos como a própria Assíria e Egito alianças para se preservar a muito custo, a custo do povo. E aí, no contexto religioso, isso muito se assemelha a nós hoje. O povo estava misturando o culto a Deus com as práticas pagãs das sociedades vizinhas. O povo olhava para os ímpios, talvez como o Salmo, que lemos logo no início da liturgia, o Salmo 73. Olha, eles prosperam, olha como eles vão bem, olha, eu queria ser como eles. Talvez estivessem nas redes sociais, estavam passando ali, rolando, olha como eles estão bem, olha quanta ostentação. E o povo começava a se perder com essas coisas. Começava a desejar essas coisas em seus corações, querendo ser como eles, se associando a eles. E então a religião começou a virar uma mera formalidade, pois a sua prática não estava convergente àquilo que professavam como povo, como nação, o que os identificava como nação. Havia uma condição de certa prosperidade econômica trazida principalmente no reinado de Uzias, mas que trouxe, em paralelo a isso, muita desigualdade, porque algumas famílias e alguns grupos naquela sociedade começaram a ser muito mais privilegiados do que outros, e onde há privilegiados não há oportunidade para os demais. Isaías é, portanto, um profeta da corte, conhecia os podres da corte, conhecia o que estava falando com muita profundidade, com acesso às lideranças políticas, mas chamado por Deus para denunciar essas coisas a uma igreja, entenda a igreja, o povo, a nação judaica, que deveria despertar para a sua dependência do Senhor, que deveria despertar para junto de Deus vivo. O livro de Isaías é profundamente marcante. Eu queria estimular muito a igreja a poder ler Isaías com atenção. Isaías tem um chamado ali no capítulo 6, quando ele vê Deus assentado no seu alto e sublime trono. Então ele é chamado a pregar ao povo, a um povo que não vai ouvir a sua pregação, que não vai atender. E Deus vai dizer, olha, você vai pregar, eles não vão ouvir, e eu vou fazer deles a semelhança dos ídolos aos quais eles adoram. Se tornarão como um toco sem vida. Essa é a perspectiva. Talvez muitos de nós estejam vivendo a semelhança dos muitos ídolos que adoramos em nossos corações. Não falamos de outras coisas, não valorizamos outras coisas, não falamos mais do Senhor. Falamos daquilo que nos move ao prazer, à efemeridade do prazer circunstancial que essas coisas promovem. E nosso linguajar, a nossa pauta, a nossa agenda, só reflete isso. Isaías vai dizer, olha, esse povo não vai me ouvir. Mas Deus vai trazer uma promessa, Deus vai dizer, olha, Isaías, ele não vai te ouvir. Eles vão ser tornados como um toco, sem vida. Mas eu farei de brotar no meio desse povo os meus remanescentes. Meus irmãos, a minha expectativa nessa noite é poder falar aos remanescentes do Senhor. Porque aos que não tiverem o seu coração moldado pela palavra de Deus, transformado pelo Evangelho. Talvez eu esteja antecipando aqui algumas notícias, dando spoilers sobre o juízo iminente do Senhor. Mas para que nós, Igreja de Deus vivo, possamos reconhecer aquilo que precisa ser consertado em nossas vidas e refletir. Porque ai dos que ajuntam casa a casa e acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar. Vós ficareis como únicos moradores no meio da terra. O texto trata da denúncia profética de Isaías, a ganância, a concentração injusta de recursos, que exclui o próximo, que viola o princípio de herança familiar, que viola a aliança com Deus, a relação de Israel, de Deus, quando eu falo Israel, o povo judeu naquele contexto. Mas o problema trazido por Isaías aqui não é apenas a posse de bens. Ele não está denunciando a riqueza propriamente, mas a cosmovisão que define a identidade, a segurança
e sentido da vida por aqueles que acumulam tudo isso, direcionando a sua vida e a sua atenção e a sua motivação à riqueza. Para manter esse acúmulo, justifica a injustiça, a idolatria e a omissão. Como se dava, então, a concentração de riqueza naquele contexto? Isaías vai descrever o processo de casa em casa, de campo em campo, apontando para um acúmulo deliberado de propriedades, de 3 maneiras principais. Eu vou querer fazer uma parêntese aqui, para que a gente possa compreender melhor o texto, à luz do seu contexto. Então, do que Isaías está tratando quando ele exorta o povo sobre campo a campo, casa a casa? Ele está falando que, olha, que muitos daqueles, ou um pequeno grupo daquele povo, estava acumulando casa a casa, campo a campo, por meio de compra forçada, por meio de compra oportunista. Famílias empobrecidas vendiam parte ou toda a sua herança por causa de dívidas, ou por causa da seca, ou más colheitas. Alguns judeus influentes usavam a sua liquidez, me permita essa expressão se não for tão familiar, mas a capacidade de tornar nossas propriedades, bens, papéis, em dinheiro ali, recurso naquele momento. Então eles usavam a sua liquidez para comprar barato, para comprar ao menor preço, para comprar quase que oprimindo pela necessidade que o outro tinha, se aproveitando da necessidade do outro, e então incorporar as terras vizinhas. Uma outra maneira era o endividamento abusivo. Aqueles que tinham mais recurso tomavam a terra como penhor, mediante a incapacidade de pagamento dos mais pobres. Alguns até se tornavam escravos por dívidas, servindo em suas próprias terras para atender, então, a sua situação com o seu novo senhor. Outros tomavam terra por influência política. Vejam só, isso é uma coisa só dos nossos dias. Nobres e líderes manipulavam tribunais para declarar propriedades como suas, explorando os mais fracos. Há muitos contextos semelhantes com o que nós vivemos hoje. A terra não era um mero ativo econômico, mas era um domínio dado por Deus como parte da sua aliança. O princípio a que eles deveriam compreender com muita profundidade é: Deus é o verdadeiro dono da terra. Deus é o verdadeiro dono dos nossos recursos. Aquilo que conseguimos com o nosso trabalho é o trabalho que Deus nos dá. É um salário com o qual Deus nos paga pelas mãos de outros. Mas é o Senhor quem supre as nossas necessidades. A terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, dizia o Senhor àquele povo. A tribo e a família eram guardiões da terra, cada família tinha sua parcela. Havia uma proteção bíblica sobre isso. O ano do jubileu, a terra vendida tornava a família após 50 anos. Percebam uma coisa, deixa eu explicar de maneira bem direta e lógica. O povo poderia contrair dívida, a família poderia contrair dívida. Ela ia pegar a sua terra e ia usar a sua terra para pagar aquela dívida. Mas essa terra voltava como herança para a sua família depois de 50 anos, porque a terra foi dada por Deus. O povo estava se esquecendo disso. Estava oprimindo as famílias. Não respeitavam mais o jubileu. Não respeitavam mais o resgate da terra. E então faziam até negócios com outros povos nas terras que Deus havia dado para o povo que Ele havia separado para habitar ali. Eles violavam a aliança. Eles tomavam a herança de seus irmãos e desprezavam o próprio Deus que se apresentava como o Senhor da terra. Meus irmãos, podemos fazer vários paralelos e pontos com nossas vidas. O quanto Deus nos tem dado, o quanto Deus tem suprido as nossas necessidades e como estamos fazendo uso dessas coisas. A opressão fazia com que agricultores perdessem a sua autonomia, a sua liberdade individual de cultivar a sua terra e trazer o sustento de sua família pela força do seu braço, na dependência do Senhor, mas tornavam-se escravos de outros que os oprimiam de maneira pecaminosa. O ai de Isaías 5,8 não é só um grito contra a injustiça social, mas é um grito contra uma cosmovisão materialista e ambiciosa, um requerimento, um ato de acusação no tribunal do Senhor. Senhor, este povo está oprimindo o povo. Se lembrarmos do tempo de Abacuque,
Nós vamos ver Abacuque ali, afligido, angustiado, dizendo: Senhor, tu não está vendo? O teu povo oprime o teu próprio povo. Aí Deus vai dizer a Abacuque: isso é pouco, porque eu vou puni-los com uma nação ímpia, que corre como um cavalo veloz para levá-los cativos. Abacuque compreende que aquilo é resultado do pecado do povo. Ele prega ao povo a necessidade de arrependimento. Um ai traz ao povo uma declaração da sua necessidade de arrependimento. A economia de Judá era predominantemente agrária, diferente talvez da maioria dos nossos contextos aqui. Apenas o recurso da terra lhe servia como subsistência, mas era também um símbolo da aliança de Deus para o seu povo. Deus havia prometido uma terra ao seu povo. Pequenos agricultores endividados, suas más colheitas, com os tributos pesados pelas alianças políticas, deixavam suas terras e estavam sofrendo na mão dos seus senhores. A monarquia de Judá dependia do apoio desses grandes proprietários, que exerciam influência e acumulavam ainda mais terra e oprimiam ainda mais. A corrupção dos tribunais e na administração pública favoreciam alguns grupos em detrimento de outros. O ai de Isaías é, portanto, um ato de acusação contra uma nação inteira. É uma forma de lamentar, mas anunciar o juízo, não com arrogância, não dizendo você está errado, mas puxa vida, que pena que você está errado. De uma maneira dura, mas de uma maneira angustiada, um lamento, uma dor pela condição do povo, diante da sua ruína, diante do juízo do Senhor. Um ai era algo muito sério, era algo que fazia com que o povo fosse chacoalhado diante da sua condição atual, para a necessidade de conversão. É uma convocação à consciência, é um grito de alerta, para que pudéssemos despertar para o juízo e o arrependimento necessário diante do Senhor. O ai é tribunal e funeral ao mesmo tempo. É o anúncio da sentença divina e o pranto antecipado pela destruição que ela trará. Há alguns elementos bíblicos no ai que nós devemos nos apropriar para compreendermos com profundidade esse texto. Ele identifica um pecado, ele é dirigido, ele nunca é genérico, ele aponta para uma prática específica do povo que ofende a Deus. Ele descreve o juízo de Deus. Olha só, esse é o pecado e esse é o juízo. Essa é a consequência do pecado. Ele mostra o resultado inevitável do pecado se não houver arrependimento. Ele vai, então, ligar este pecado que levará a este juízo, a quebra da aliança com Deus, fazendo um apelo, seja implícito ou explícito, de que a sentença carrega um chamado ao arrependimento. Meus irmãos, se olharmos para nossas vidas, se atentarmos para as necessidades que precisam ser reparadas, não fogem muito dessa lógica. Há um problema, e esse problema é sempre um problema vertical, é nós com Deus. Esse problema vertical leva a um juízo, a consequências. E a consciência disso é o mover do Espírito Santo que nos comove ao arrependimento. Isaías está falando com um povo que quebrou e que ignora a sua aliança para com Deus, que frequentemente participa dos rituais do templo, mas vive de forma oposta, que vive de maneira diferente ao caráter que deveriam então manifestar por se tratar de povo de Deus. O ai não é apenas uma expressão de indignação moral, mas uma sentença da justiça divina, que deve conduzir o seu povo ao arrependimento. Vocês querem viver isolados e acumulando, dizia o ai de Isaías. Viverão isolados, mas no silêncio e desolação do juízo iminente. Hoje, o ai pode ser entendido como uma declaração profética contra pecados e injustiças e uma cultura que os normaliza.
Quantas vezes somos levados a pensar em fazer coisas questionáveis diante de Deus, para não desagradar pessoas, para alcançar projetos, para alcançar recursos. Ah, Senhor, mas é só um pecadinho. Talvez se você estivesse lá no lugar de Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da estátua levantada por Nabucodonosor, você dissesse: ah, Senhor, vou perder minha posição, sustento da minha família. Não tinha família, eram eunucos, mas pensem como eles, como vocês só são deles. Vou só dar uma baixadinha aqui, diante da estátua, para não perder minha posição, para não perder meu emprego. Vou só fazer isso. O ai nos desafia a conduzir o nosso coração à clareza bíblica, a nomear o pecado pelo que ele é, sem diminuir a sua gravidade, a alertar o nosso coração da urgência espiritual, de lembrarmos que o juízo de Deus não é simbólico, ele é real. Ele é real. E então trazer à nossa vida a compaixão do lamento. O ai não é prazer em condenar, mas dor pela destruição causada pelo pecado. Há muitos exemplos dos ais contemporâneos, né? Ai dos que exploram o pobre com sistemas que os prendem em dívidas e chamam isso de oportunidade. Ai dos que chamam de liberdade o que escraviza a alma. Ai dos que transformam a piedade em fonte de lucro e trocam o evangelho pelo marketing. Ai dos que distorcem a justiça para favorecer poderosos e esmagar os mais fracos. Quantos ais nós podemos trazer para os nossos dias, para as nossas vidas, para os nossos corações? Esse cenário, vivido por Isaías em seu contexto, revela uma realidade bastante atual. Quando a busca pelo acúmulo, pela riqueza, supera o compromisso com a justiça, com a comunidade, faz com que estejamos cada vez mais isolados socialmente. Isaías denuncia como uma ganância institucionalizada destrói laços sociais, familiares, destrói nosso relacionamento com Deus e provoca inevitavelmente o juízo divino. A terra, que deveria ser meio de glorificar a Deus, o trabalho, que deveria ser meio de glorificar a Deus, meio pelo qual Ele nos tem sustentado, nos tem posto de pé, por sua expressão de generosidade e provisão, torna-se reflexo do nosso egoísmo e opressão. O retrato feito pelo profeta parece atual, porque ele fala sobre sociedades pautadas pelo acúmulo de riquezas e indiferença, e que logo vão colher os frutos amargos dessas coisas, que perdem a sua identidade com Cristo. Um evangelho utilitarista usa a fé como um meio para alcançar a prosperidade material, usa a igreja e os relacionamentos como um meio para tirar proveito das pessoas. Um mindset de riqueza, filosofia que define o valor pessoal e a partir do sucesso, a partir do status, a partir da ostentação, porque afinal de contas queremos ser como os ímpios. Ah, Senhor, como os ímpios prosperam, como eles crescem. Lembra do Salmo 73? Ah, Senhor, para mim só castigo, só dureza de vida. Para eles parece que passam tudo bem, tem saúde. Ah, mas quando eu me recolho diante do Senhor e atento para o fim deles, que privilégio nós temos de termos uma perspectiva de eternidade. Que privilégio nós temos de podermos enxergar para além desta vida. Que privilégio nós temos de ter um Deus que governa sobre cada circunstância, cada área do nosso ser. Há uma aplicação muito importante em tudo que Deus nos tem trazido na sua palavra, em buscarmos um discernimento bíblico, de saber diferenciar a nossa opinião pessoal, moldada pela cosmovisão caída dessa geração, de uma denúncia fundamentalmente trazida nas Escrituras Sagradas. Devemos ter coragem profética para não moldar a mensagem para agradar as pessoas. Meus irmãos, a pregação do Evangelho, ele não tem o intuito de ser
ofensor a ninguém, mas ele não tem um compromisso de não sê-lo. Eu não desejo, e nós não desejamos ofender ninguém com a pregação do Evangelho, mas eu não posso privar o Evangelho de ofender ninguém. O Evangelho é a verdade, quer gosta, quer não. O ai é o oráculo de Deus exortando o povo a mover-se do seu lugar, quer gosta, quer não. Devemos ter coragem de não moldar a mensagem para agradar os outros. Falar de forma que a denúncia seja compreendida com clareza pública, contexto atual, conectando com os nossos pecados, conectando com as nossas necessidades, de atentarmos sobre a nossa condição, sobre a condição do nosso coração. Unir a verdade e amor. Lembremos, é juízo e é funeral, é lamento e exortação. Isaías não fala só de latifúndios antigos, ele fala daquilo que você e eu acumulamos em nossos corações, alargamos em nossos corações. Talvez você não compre campos, mas acumule recursos, contratos, oportunidades, sem ética, com base em mentiras ou passando por cima de pessoas. Talvez você não expulse vizinhos, mas viva numa lógica onde cada decisão serve apenas para ampliar o seu território pessoal, alargar o seu status e influência, usando pessoas como escadas para que você possa alcançar o ápice de seu alpinismo socioeconômico. Talvez você não pregue sobre prosperidade, como o culto moldado pela modernidade que nós temos por aí, usando Deus como meio para atingir objetivos, mas você consuma isso com prazer. O ai de Isaías é para quem coloca a riqueza, segurança financeira ou status pessoal acima da justiça e acima do próximo e acima da aliança com Deus. Isso se aplica a todos nós. A cura não está em demonizar a riqueza, a prosperidade, mas em restaurar a teologia dessas coisas, a tornar a teologia prática em nossas vidas, a reconhecer que tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. Então vamos aprender a viver como mordomos, não como proprietários absolutos. Não podemos esquecer, essa terra será destruída. E ai daqueles que juntam seus tesouros dessa terra, ai daqueles que imprimem essas coisas no coração dos seus filhos. Não vá para a igreja no domingo, não, estude para ser alguém na vida, preocupados com o conhecimento profissional dos nossos filhos, esquecendo a educação moral, que vai sustentá-los diante das circunstâncias da vida. Preocupados com a sustentabilidade financeira de nossas crianças, mas não tão preocupados com a sustentabilidade de sua fé, de seu amor por Deus, de sua devoção, temor e tremor diante do Deus vivo. Precisamos viver como mordomos, redefinir o que é sucesso, não pelo que acumulo, mas pelo quanto tudo que tenho me aproxima mais de Deus. Será que as coisas que temos juntado em nossos corações e ao nosso redor nos aproximam mais de Deus? Ou tem tomado o nosso tempo dele? Ou tem feito com que nós consideremos pecar para alcançar aquilo que desejamos? Talvez estejamos levantando ídolos em nossos corações sem perceber, de maneira muito sutil, para normalizar aquilo que desejamos, mas que Deus chama de pecado. Devemos lembrar que o Evangelho não é ferramenta para lucro pessoal, embora tenha tanta gente vendendo curso de teologia pela internet. Devemos buscar o contentamento santo, satisfeitos com aquilo que Deus nos tem dado. Isso não tira de nós a vontade de trazermos conforto para os nossos lares. Não deve tirar de nós a consciência de que devemos trabalhar para alcançar coisas em nossas vidas. Há uma responsabilidade posta em nossas mãos. Mas devemos estar satisfeitos com tudo que Deus nos tem dado. Porque Ele sabe fazer com que todas as coisas cooperem por amor daqueles que o amam. Meus irmãos, eu queria que pudéssemos guardar algumas recomendações muito práticas em nossas vidas. Que começa com um exame sobre as nossas motivações. O que nos move a buscar progresso,
a buscar status, emprego. O que nos move a essas coisas? Isso glorifica a Deus? Ou é apenas para ampliar o nosso território? Devemos estabelecer limites sobre essas coisas. Nem toda oportunidade é oportunidade de Deus. Nem toda porta aberta é aberta do Senhor. Muitas vezes a vontade do Senhor não se manifesta pelas portas abertas, mas saber qual porta aberta entrar. Precisamos saber que algumas são tentações que o nosso coração enganoso conclui como um meio para cobrir os seus próprios medos e fragilidades. Quanta gente se enveredou pela onda de Demas, do desejo pelo mundo. Quanta gente foi sufocada pelos espinhos que cresceram ali junto com a semente que brotava. E então se perderam para longe do Senhor. Se deixaram levar pela mina de prata, trazida por Bunyan no seu livro. E se distanciaram do Deus vivo, porque ficaram encantados na feira das vaidades. Estabeleça limites em seus corações. Não deixe o seu coração enganoso, chame os seus próprios desejos de bênçãos do Senhor, para justificar os seus pecados. Mas busque no Senhor o que Ele deseja para a sua vida. Cuidado com aqueles que espiritualizam as suas ambições. Fuja da tentação de usar versículo para sustentar a ganância. Hoje é muito comum vermos os coaches modernos, os financistas de internet, falando de Deus, falando de como a prosperidade é bênção de Deus para as suas vidas. Meus irmãos, busquem a Deus acima de todas as coisas. Busquem o reino de Deus acima de todas as coisas. É muito justo e lícito que vocês planejem bem a sua vida, os seus recursos. Possam guardar dinheiro para a sua velhice, possam aplicar bem os seus recursos, possam dirigir a sua vida de maneira que todo o seu intelecto está sendo usado, todo o seu trabalho, sua força de trabalho está sendo usada para lhe dar conforto e consolo nessa terra. Mas busquem isso no Senhor. Nunca parte do Deus vivo. Isaías 5,8 nos lembra que o isolamento do ego é a consequência final da busca por uma riqueza desenfreada em si mesma. No tempo do profeta, isso se deu pelo acúmulo de terras, mas hoje pode vir pela idolatria da conta bancária, da busca insaciável por segurança financeira que nós insistimos em imprimir no coração de nossas crianças, pela vitrine do status do Instagram, pela manipulação religiosa que vem de Deus como um meio para alcançar riquezas. O Evangelho não é utilitário, o Evangelho é transformador. Não se destina a mudar o seu saldo bancário, mas a mudar o seu coração antes de todas as coisas. O mindset do reino não é o acúmulo de bens nessa terra, mas o do serviço para a glória do Senhor. A como protegemos e guardamos, assim como Deus nos orienta na sua palavra, para a glória do Senhor. A como cultivamos, sim, e prosperamos para a glória do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Ele nos dá, e é para Ele que nós fazemos. O ai de Isaías é um chamado para abandonar a loja de casa a casa e vivermos a lógica, a verdade do pão nosso de cada dia nos dá hoje. Partilhado, com gratidão, com amor, no temor do Senhor. Na consciência de que Deus está acima de todas as coisas. A idolatria do acúmulo, ela é atemporal. Ela não se restringe ao tempo de Isaías, acontecia antes dele, acontece em nossos dias hoje. Ela apenas muda de cenário, de ferramenta. A concentração e exclusão não são meros problemas econômicos. São sintomas de uma cosmovisão materialista centrada em nós mesmos, que precisamos combater. Quando se vê pessoas como meios para se alcançar objetivos na vida. Tanto na época de Isaías quanto hoje, o pecado estrutural se alimenta da racionalização. Quando passamos a mão na cabeça, quando mudamos o nome para deixar mais doce, continua sendo veneno. Não importa quanto açúcar você coloque, com que roupa você vista,
O pecado continua sendo o veneno que mata corações e os leva ao inferno. A resposta bíblica continua sendo a observância da palavra de Deus, da verdade do Altíssimo. A submissão ao Senhor, que é dono de tudo. Jó conheceu essa verdade. Senhor, nua eu vim essa terra, nua eu retornarei dela. Tudo que tem foi o Senhor que me deu, em outras palavras, parafraseando Jó. Igreja, governe sobre a terra, entendendo que isso não é sobre conquistar mais espaço pela ganância, nem pela posse do poder, mas sobre proteger o território espiritual que Deus confiou em nossas mãos. Não negocie princípios, não negocie com os estrangeiros aquilo que Deus destinou a você. Não chame o errado de normal. Não eduque seus filhos a conviver em paz com o pecado. O ai de Isaías é um alerta para mim e para você, para que não sejamos omissos diante da palavra do Senhor. Hoje pode ser um deserto para nós. Hoje pode ser um cenário de complexidade extrema para nós. Hoje pode ser o lugar em que Deus nos está chamando a viver a verdade bíblica, de estarmos confiantes, seguros, na perspectiva de que podemos olhar para os montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus possa aplicar sua palavra nos nossos corações. Que essa exortação dura, profunda, cheia de lamento, possa nos trazer paz. Parece paradoxal isso. Mas se possa nos trazer paz, pensar que podemos ser ainda tratados e levados ao arrependimento, que podemos ser ainda conduzidos de volta ao caminho, se assim reconhecermos o quanto precisamos de Cristo em nossas vidas. Que o Senhor seja louvado.